A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na santa paz? Aqui quem fala é o seu amado irmão Leandro Santiago. Olha aí, meu povo, nós vamos falar acerca de um assunto aqui de muita importância, aonde certamente eu creio que você há de ser edificado, edificada, pois esse assunto a qual vamos falar é propício para o nosso tempo, né? Vocês viram que nós entramos aí com uma frase, né? No slide aí, uma frase, eu posso dizer o slide, não, a capa pode-se dizer também, aonde diz assim: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Frase essa dita pelo missionário Adoniran Judson, muito conhecido. Quem por sua vez leu o livro Heróis da Fé, ali relata acerca deste grande missionário que Deus usou por sua vez na Britânia, um homem que trabalhou em prol de almas, que o seu compromisso era por almas. E isso é muito importante a gente, por sua vez, ressaltar acerca destes homens que entenderam o chamado e o propósito de Deus em sua vida. Meus amados irmãos, eu quero aqui hoje falar acerca da intercessão. Frase essa que nos envolve e nos mostra com verdade né? Muitos crentes missionários, ou melhor dizendo, consagrados, né? Muitos crentes consagrados jamais atingirão campos missionários com os seus pés. Frase gloriosa, frase que mexe comigo, mexe contigo, não é verdade? E por sua vez, meditando nesta frase, vejo o quanto é real, não é verdade? É real o que escrito está nesse slide. Muitos, por sua vez, certamente têm vontade de alcançar o campo missionário com seus pés. Porém, como já disse o nosso amado irmão missionário Adoniran Judson, que muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus pés. Quem não gostaria de estar atingindo o hino? Mas por via de muitas situações, de muitas coisas, não há possibilidade de todos estarem indo. Mas eu quero falar da importância de algo que tem uma colaboração muito grande, né? Tem um efeito muito grande, que é a oração. É a oração. E nós, por sua vez, não podemos deixar de ser cooperadores, não podemos deixar de atender, a ordenança que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. Acredito que arde no coração de muitos crentes consagrados e atender
este trabalho. Mas eu quero que você não fique triste, que não é porque os seus pés não podem ir que você está impedido ou impedida de fazer missão. Que você está impedido ou impedida de ser um missionário. Ele completa a frase dizendo: mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Ele de fato confirma e diz: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus pés. Mas ele mostra para mim e para você com esta frase que se nós não vamos alcançar os campos missionários com os nossos pés, nós não podemos esquecer de que o joelho também contribui para a obra missionária. Mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Crente consagrado, crente consagrado, cristão consagrados. Quero nesse vídeo falar a você que você tem uma importância muito grande quando está orando. Diante desta frase faz-nos lembrar do que disse o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Acredito eu que quando o nosso amado irmão missionário Adoniran Judson estava expressando essa frase, acredito que na mente dele vinha a orientação do Mestre, as palavras de Jesus que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 adiante: a seara e os ceifeiros, e percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre os povos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. E o versículo 35 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E creio que quando ele está a se expressar dizendo que muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus pés, ele está dizendo: olha, não vai ser possível, realmente. Mas ele enfatiza algo muito importante, porque Jesus assim nos ensinou. Haja vista que Jesus não chamou todos como apóstolo, haja vista que Jesus não colocou todos dentro do barco. Lembra que um dia Jesus curou aquele homem, você tem ciência disso, do endemoniado de Gadareno, libertou aquele homem, fez uma obra tremenda, e aquele homem um dia queria, depois de ser restaurado por Jesus, liberto, transformado, queria andar no barco, mas Jesus não o permitiu ir, mas deu uma ordem para ele ir até os seus e anunciar quão grandes coisas o Senhor Jesus tinha feito. Sim, nem todos terão essa autonomia, este chamado de ir com os seus pés. Embora o homem não conseguiu fazer parte dos que estavam dentro do barco junto com os apóstolos, mas ele foi para a sua cidade e ali ele disse as maravilhas que o Senhor fez. Mas ele queria fazer parte dos que estavam no barco com Jesus, mas nem todos, irmãos. Porém, isso não quer dizer que eu e você não podemos atender a obra missionária. Nós não podemos ir com os nossos pés, mas nós podemos ir com os nossos joelhos. E ir com os seus joelhos coopera tanto, mas tanto que você não tem ciência
do que é Deus operar por intermédio da sua intercessão, da sua oração em prol da missão. Eu vou te convidar aqui a você ver o poder da pessoa que intercede pela missão. Eu quero que você ouça isso, tá bom? Eu quero que você ouça isso e veja a grandeza de quem intercede. Sim, de quem intercede por missão. Ouça esse belo testemunho. Para mim é um testemunho glorioso. Eu só achar aqui, nós vamos chegar aqui na conclusão disso. Esse testemunho é a coisa mais linda de se ouvir. Olha só a riqueza da intercessão. Veja o Senhor mostrando para mim e para você o quanto vale a pena interceder. Vamos ver? Veja o quanto a sua oração tem um valor glorioso que talvez nem você tenha ciência dessa riqueza. Como jovem missionário na África, Ouça aí. eu visitei uma certa base missionária. Olha Era só. um dia muito quente e eu estava com muita sede. Lembrando que isso é um relato de um jovem missionário na África. Eu então bebi água de um poço sem saber que a água estava poluída. Logo depois fiquei... Veja bem, né? Para onde que ele foi atender a missão, tá bom? Ele bebe da água sem saber que a água estava poluída. Olha aí, o missionário no campo, em ação. muito doente, com febre ardendo em minhas veias, dia após dia. Logo após a beber a água, você viu que ele foi contraído por uma enfermidade, por uma doença aí, né? Em meus delírios tive algumas alucinações. Eu vi uma espécie de manto preto que descia sobre mim e eu pensei, isso é a morte, devo estar morrendo. Mas de repente, ouvi a voz de alguém orando por mim. Veja bem, ele já está no leito, né? Após beber aquela água, contraiu essa doença, enfermidade. Olha o cenário que ele foi parar no leito, viu aquele manto escuro, preto, e ele entende que aquilo era a morte. Mas veja bem, olha o poder da intercessão. Era a voz de uma senhora na igreja de meu pai, a 8.000 quilômetros de distância. Do norte da Alemanha, ela estava rogando a Deus por mim, para que ele poupasse minha vida. E naquele momento, a febre cedeu. Que tremendo. Eu me recuperei aos poucos. Escrevi uma carta para o meu pai e disse, por favor, procure aquela senhora e pergunte-a o que aconteceu com ela naquele dia. Quando recebi a resposta, fiquei profundamente tocado. Aquela senhora disse que naquele dia específico, o Espírito Santo a acordou bem cedo, dizendo que intercedesse por Reinhard, pois estava morrendo na África. Ela orou por horas. Eu acho lindo, gente. Nós temos um ser tão glorioso que está conosco, direcionando a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos estar em conexão com os céus, ligado. Nós somos membro de um corpo. Membro esses que precisa estar atento para aquilo que por sua vez o Senhor Jesus quer operar. Olha que coisa gloriosa, gente. Até que sentiu ter rompido em oração lá na Alemanha. Glória e minha a Deus. febre cedeu lá
no Lesoto. Glória a Deus. Você entende o que é o poder da Exatamente intercessão? naquele dia eu aprendi algo sobre o poder da oração intercessória. Ela funciona. O poder da oração intercessória. Olha que coisa tremenda. Isso é coisa gloriosa. Você entende que você tem um papel na oração? E esse papel, ele tem que, por sua vez, ser executado? E olha aí, há um missionário que está lá na África e há uma irmã que está lá na Alemanha. Vamos ouvir isso aqui novamente? Não é verdade? Olha que coisa gloriosa. Vamos ouvir isso aqui novamente? Calma aí, deixa eu... Vamos ouvir isso aqui novamente. Tem uma irmã que está lá na Alemanha. Olha que coisa tremenda. De uma senhora na igreja de meu pai. De repente, dia após dia, Olha aí. em meus delírios tive algumas alucinações. Eu vi uma espécie de manto preto que descia sobre mim e eu pensei, isso é a morte, Olha. devo estar morrendo. Mas de repente, ouvi a voz de alguém orando por mim. Veja a importância. Era a voz de uma senhora na igreja de meu pai a 8.000 quilômetros de... A 8.000 quilômetros de distância. Entende o que é o poder da intercessão? Olha que coisa gloriosa. de distância. Do norte da Alemanha, ela estava rogando a Deus por mim, para que ele poupasse minha vida. E naquele momento, a febre cedeu. Glória a Deus. Eu me recuperei aos poucos. Escrevi uma carta para o meu pai e disse, por favor, procure aquela senhora e pergunte-a o que aconteceu com ela naquele dia. Quando recebi a resposta, fiquei profundamente tocado. Aquela senhora disse que naquele dia específico, o Espírito Santo a acordou bem cedo, dizendo que intercedesse por Reinhard, pois estava morrendo na África. Ela Meu orou Deus. por horas, até que sentiu ter rompido em oração Glória. lá na Alemanha. E minha febre cedeu lá no Lesoto. Ele estava na África, lá no Lesoto. Aí a irmã intercede. O poder da intercessão. Lembra que nós estávamos falando de uma frase aonde o missionário Adoniran Judson diz: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Vê essa irmã. Ela não precisou ir com seus pés, mas o Espírito Santo a convidou para ela ir com os seus joelhos. E você entende o que é, aleluia, glória a Jesus? Ouvir a voz do Espírito Santo? Você entende o que é ouvir a voz do Espírito Santo? Você compreende o que é estar disponível para atender esse chamado, para atender essa vocação, porque o Senhor, aleluia, Ele te chama a atender, oh glória, sim, o Espírito Santo está à procura de alguém que possa estar disponível para assim fazer esta obra na oração, na intercessão. Por isso, neste dia, o convite é: não deixe de interceder, rogai. Jesus deu uma ordem disso, olha, rogai, direcionou melhor dizendo, rogai ao Senhor da seara. E não só para que mande ceifeiros para a sua seara,
Havia um homem tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, você conhece. Aleluia, glória a Jesus. Depois de Jesus Cristo, ele foi foi o maior missionário que saiu pela terra pregoando a palavra. E você quer ver o que um dos maiores missionários pede à igreja? Olha o que ele diz assim, ó. Efésios capítulo de número 6. Olha o que ele diz assim, ó. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. Aí ele diz assim, ó. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E por mim, é um homem que orava, que buscava, que tinha comunhão com Deus, mas mesmo assim diz assim, orai por mim também. Orem por todos os santos, mas por mim também. E qual é o propósito que ele quer receber esta oração? Ele diz assim, ó glória, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O propósito é este, fazer notório o mistério do Evangelho. Fazer notório o mistério do Evangelho. Era o propósito do apóstolo Paulo. Então, meu amado querido irmão, muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus pés. Porque o desejo dos crentes consagrados é atender à ordenança do Mestre. Mas muitos não poderão ir com seus pés, mas todos têm condição de usar o joelho e assim, aleluia, falar com Deus do céu, para que possa ser com aqueles que foram, com aqueles que estão no campo da missão, que você esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, para que assim você possa entender, aleluia, qual é a vontade dele e para onde ele quer lhe direcionar na intercessão, porque orar também é fazer missão. Orar também é fazer missão. Então entre no aleluia, glória a Jesus, no propósito da intercessão e cumpra com a sua missão. Orar também é fazer missão. Não chegarei a campos missionários com os meus pés, mas vou alcançá-los com os meus joelhos. Alcance o campo missionário com os seus joelhos. Alcance o campo missionário, que os céus possa te dar o direcionamento. Orar pelo quê, irmãos? O que é que o campo missionário precisa? Vou ser bem breve nesse vídeo aqui. Vamos ver. O que se precisa no campo missionário? Vamos ver o que se precisa no campo missionário para que nós possamos interceder, não é verdade? O que se precisa no campo missionário? Olha aí, como fazer missões? Esse é um slide que eu recebi, eu vou compartilhar com você. Olha aí, como fazer missões. Você pode, fazer missões orando. Como? Orando pelos missionários. Olha aí. Orando pelos que estão sendo alcançados. Orando por suas necessidades. Olha aí. Corresponder. Olha aí. Corresponder-se com algum deles. Você se corresponde com os missionários, você procura aí saber como é que eles estão, manda mensagem, manda carta. Faça a sua missão de apoio ao missionário, porque ele precisa. Muitos esqueceram dos missionários no campo, mandaram e deixaram lá. O missionário fica muito feliz quando você recebe, quando você manda uma mensagem para ele dizendo: olha, eu tenho lembrado de ti.
Manter uma lista de oração com os nomes de alguns missionários. Você tem uma lista de oração aí que você pode colocar aí na lista? Pega uma lista, faz uma lista. Isso é muito, muito louvável. Incentivar os outros a orar, falar de missões, proclamar a necessidade da oração em favor dos missionários. E o que o irmão Leandro está fazendo aqui é isso. Eu quero incentivar a você, não só incentivar. Eu quero conscientizá-lo na aleluia. Junto com essa incentivação, eu quero que você se conscientize. Eu não quero que você simplesmente quer dizer, o irmão Leandro me incentivou, mas eu quero que você tenha uma consciência porque você está incentivado a fazer. Porque junto com a incentivação, tem que haver a realização do que nós estamos a tratar. É conscientizar e motivar. Porque você está motivado, mas depois de conscientizado e motivado, você precisa também exercer. Olha aí, como fazer missões. Já que não dá para mim, vamos orando? Você pode. Esse slide, eu creio que é a igreja, a Viva, a igreja cristã. Eu recebi, tá bom? Quero aqui dar os méritos a quem escreveu esse slide, que não foi eu. Mas agradecido por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui. Ó. Como fazer missões, já que não dá para ir com meus pés. Você pode orar pelos missionários. Você pode orar pelos que estão sendo alcançados. Você pode orar por suas necessidades. Você pode corresponder com algum deles. Você pode manter uma lista de oração com o nome deles e de alguns missionários. Você pode incentivar outros a orar, falar de missões, proclamar as necessidades da oração em favor dos missionários. Entende? Então, atentamos para a obra missionária, na intercessão, na oração. Alguém pode até perguntar, irmão Leandro, por que você colocou fundo musical aí? Que nós conhecemos esse fundo musical do nosso amado irmão missionário saudoso Davi Miranda. Esse é um fundo musical que posso dizer aí, é propriedade da Deus e Amor. Por quê? O nosso amado irmão missionário Davi Miranda, falando-se de oração, não tem como esquecer deste homem que deixou um grande legado para aqueles que amam, que entendem o que é o ministério da intercessão. Já dorme no Senhor, mas deixou um legado, deixou uma obra. E podemos analisar que o que ele realizou foi tudo por intermédio da oração. E alcançou, e Deus deu vitória a ele. E o Deus que o usou na terra dos viventes quer nos usar também. Então, meu amado e querido irmão, vamos ao campo missionário por intermédio da oração. Lembrando, não dá para ir com os nossos pés, mas vamos chegar lá com os nossos joelhos. Chegue em um campo missionário com os teus joelhos. Chegue em um campo missionário com os teus joelhos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E continuemos nessa jornada, entendendo que o Senhor Jesus é aquele que está conosco e nos deu essa ordem para rogarmos ao Senhor da Seara. Não é verdade? Foi o Senhor Jesus que nos deu essa ordem. Então, vamos, Vamos nessa jornada, seguindo na orientação com a qual o Mestre nos ordena, entendendo, crente, que a ordem nos foi dada e nós não podemos deixar de executar ela. Não é verdade? Porque se não dá para ir com os nossos joelhos, vamos na oração. Vamos orando e crendo que na oração o Senhor opera maravilhas
e proezas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E logo mais teremos outro vídeo aí, aonde certamente há de ser de bênção para a sua vida, para a nossa vida, e a bênção é grande. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.